Alerta Geral. Os dados de um levantamento realizado pela Frente Nacional de Prefeitos mostram que os vereadores têm pressionado os gestores municipais para adquirirem o kit Covid. Entidade orienta que os prefeitos sigam apenas as recomendações das comunidades científicas. Carlos Alberto. A Frente Nacional de Prefeitos realizou um levantamento que mostra que gestores de 4 capitais, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Rio Branco, e de outras cidades populosas do país, têm sido pressionados por vereadores a adotar o chamado kit Covid, grupo de medicamentos formados por cloroquina, hidroxicloroquina e Tamiflu. Não há estudos científicos que comprovem conclusivamente a eficácia dos produtos no tratamento da Covid-19. O levantamento revela que as capitais citadas fazem parte dos municípios cujas prefeituras enfrentaram problemas com as respectivas câmaras municipais. O presidente da FNP, Edivaldo Nogueira, que também é prefeito de Aracaju, pediu que os prefeitos sigam as recomendações da comunidade científica. Ele lembra que não há medicamentos com eficácia comprovada na prevenção da Covid-19. Durante a audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado, na última segunda-feira, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Jean Berardino Filho, esclareceu que o Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce e não aprova também nenhum tratamento do tipo protocolos populacionais contra a Covid-19. Ano passado, o Conselho aprovou parecer que facultou aos médicos a prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves, moderados e críticos da doença. A discussão tem tirado o foco da carência do kit intubação na maioria dos estados brasileiros. O grupo de remédios é formado por sedativos neurobloqueadores musculares e analgésicos opioides, necessários para alguns pacientes internados com quadro grave de Covid-19. Desde a semana passada, mais 2.300.000 medicamentos do kit intubação estão sendo distribuídos pelo Ministério da Saúde. Os insumos foram adquiridos na China e doados ao governo federal por empresas. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. É comum os prefeitos ouvirem apelos, cobranças de vereadores e lideranças comunitárias para atenderem a determinados pedidos, mesmo que contrariem a lei ou o bom senso ou a recomendação médica, como acontece nesse momento com a pandemia da Covid-19. Agora, as pressões que contrariam estudos científicos e podem colocar a vida das pessoas em risco, jornalista Beto Almeida, devem ser refutadas. Seria ótimo, Luziano, que essa pressão dos vereadores sobre os prefeitos para a aquisição do kit Covid fosse por uma causa que mostrasse efeito. Mas, infelizmente, não há estudos científicos que comprovem de forma conclusiva a eficácia desses medicamentos no tratamento da Covid-19. Eu estou falando do kit Covid, Luciano, é aquele que é formado pela cloroquina, a hidroxicloroquina e o Tamiflu. Basicamente são esses medicamentos que compõem o chamado kit Covid. Por isso que a Frente Nacional de Prefeitos vem recomendando que os gestores levem em conta mesmo as recomendações da comunidade científica, da Organização Mundial de Saúde, para que se baseiem em evidências científicas. Infelizmente, por enquanto, temos apenas a ausência de benefícios no uso desses medicamentos do kit Covid, inclusive, viu, Zenu, com efeitos colaterais que podem levar muitas pessoas à morte, como já tem acontecido. No outro lado disso daí, os vereadores deveriam se empenhar, sim, também, para fazer pressão sobre o governo federal, sobre todo mundo, sobre os prefeitos também, porque cabe aos municípios também comprar, é o kit intubação. Esse sim, esse salva vidas. São medicamentos necessários para os pacientes que estão em estado grave da doença, que estão lá nos hospitais. E aí sim, vale a pena o esforço para fazer com que tanto o Ministério da Saúde, quanto o governo estadual e quanto as prefeituras adquiram cada vez mais esses kits para fazer o atendimento. Mas não é isso que nós estamos acompanhando nesse momento, infelizmente, onde há um risco de desabastecimento em vários municípios
aqui mesmo no estado do Ceará. Então, não adianta ficar nessa lorota, Luzenor, de ficar fazendo pressão para que os prefeitos adquiram os chamados kit Covid. Eles não funcionam, meu povo. Isso está provado, comprovado. O resto aí é coisa, como diz aí, fake news, é notícia plantada. Não vamos em cima disso, que isso não dá resultado. Senado deve engavetar a proposta que libera a iniciativa privada para aquisição de vacina contra a Covid-19 sem a obrigatoriedade de doação ao Sistema Único de Saúde. Carlos Silva. O projeto que libera a compra de vacinas por empresas privadas sem que uma parte delas seja doada ao SUS, aprovado pela Câmara dos Deputados, deve permanecer na gaveta no Senado ainda por um bom tempo. Líderes dos partidos no Senado devem discutir nesta quinta-feira os próximos projetos a serem debatidos no plenário. E a proposta já aprovada pelos deputados, conhecida como fura-fila das vacinas, deve novamente ficar fora da pauta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, tem dúvidas se há no mundo ofertas de vacinas contra a Covid-19 para a iniciativa privada. Grandes farmacêuticas já negaram a possibilidade, reiterando que só negociam com governos federais. A proposta dos deputados gerou polêmica. Além de eliminar a obrigação de doação de parte dos imunizantes ao sistema público, ele prevê que as empresas vacinem até mesmo familiares de seus funcionários, enquanto o restante da população seguiria enfrentando a escassez de doses no país. Segundo Pacheco, há mais dúvidas do que certezas em relação ao assunto. Para os cientistas, a liberação de compras pela iniciativa privada atrasaria ainda mais o ritmo de imunização no Brasil. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O projeto de lei passou sem maiores atropelos pela Câmara Federal e, ao chegar ao Senado, despertou pressões de entidades da área da saúde, jornalista Beto Almeida, que manifestaram temor de que, com a abertura da compra da vacina pelas entidades particulares, a população mais pobre fosse prejudicada na imunização contra o coronavírus. Pelo jeito, as pressões deram resultados e a tendência, como relatou o Carlos Silva, é mesmo o engavetamento dessa proposta? Foi no início desse mês, Luzenor, que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permitia a compra de vacinas contra a Covid pelo setor privado. Na ocasião ficou certo o seguinte: desde que seja feita a doação na mesma quantidade ao SUS, ou seja, se uma empresa comprar 2 milhões de doses, ela teria também que comprar 2 milhões de doses para o SUS. O projeto foi rápido e foi enviado para o Senado e agora está aí com essa reação. E por que essa reação, Zenon? Eu mesmo tinha um entendimento aqui, Zenon, de inicialmente eu considerava que era uma medida boa, sabe por quê? Porque no meu entendimento tirava uma pressão dos ombros do governo, que não está conseguindo dar conta da chegada e da produção de vacinas para todos os brasileiros via SUS. Mas, no entanto, o entendimento contrário a essa decisão aí que foi da Câmara, que agora está no Senado, é o seguinte: se as empresas privadas começarem a comprar esses imunizantes, como eles ainda estão em falta no mercado, a verdade é essa, nós não temos também vacinas aí pulando no mercado, sendo ofertado com facilidade, não. Então eles entendem que isso vai beneficiar quem tem maior poder econômico e quem tem emprego formal, porque são as empresas comprando para os seus funcionários. E quem são esses funcionários? São basicamente os funcionários de carteira formal, aliás, de emprego formal, com carteira assinada. E aí, naturalmente, fica uma desigualdade, criando uma distorção social em relação a um outro segmento muito mais amplo, muito maior, de pessoas que trabalham na informalidade, porque estas pessoas vão continuar, em tese, sem acesso à vacina, porque nem encontram no SUS e nem vão encontrar, logicamente, na iniciativa privada. Primeiro, porque não vão poder pagar em laboratórios particulares, e segundo, não vão ter acesso pelas empresas porque eles não têm carteira assinada. Então, aí é uma explicação que faz sentido. Eu entendi, dentro dessa ótica, que de fato, talvez a situação mais favorável seja realmente que
primeiro as vacinas venham para o governo, para esse Programa Nacional de Imunização, para vacinar principalmente os chamados grupos prioritários. Quando vacinar todos esses grupos prioritários, aí sim se abre a possibilidade de compra pela iniciativa privada. Só que a gente fica olhando aqui, quanto isso é complicado, Luzino. Olha só, ontem mesmo o Ministério da Saúde já ampliou o prazo para finalizar a etapa de vacinação dos chamados grupos prioritários. Era para terminar em maio, Luzino. Agora vai lá para o mês de setembro. Setembro, Luzino. Significa dizer que, se não atrasar mais, nós, na realidade, eu, você que estamos aqui numa faixa intermediária, nós vamos talvez ter acesso a essas vacinas lá para o começo de 2022. Então, só por aí você vê o quanto esse quadro é complicado. Então, nesse aspecto, é melhor de fato que o SUS administre todas essas vacinas, pelo menos até liberar, até virar a página, como se diz, dos chamados grupos prioritários. Eu vou permanecer nessa pauta, jornalista Beto Almeida, com os assuntos que passam pela agenda da política nacional e mexem com a vida dos cearenses. Vacina em ritmo lento pode afetar a economia, aponta estudo do Senado. Agora com Sátiro Salles. A demora na vacinação contra o coronavírus pode comprometer a recuperação da atividade econômica no Brasil. A conclusão é do relatório de atividade fiscal publicado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. Quanto mais tempo o governo demorar para promover a vacinação ampla da população contra a Covid-19, tanto maior será o impacto econômico. Dados de meados de abril mostram que 4,5% da população receberam a segunda dose de uma das vacinas disponíveis, destaca o documento. Segundo o estudo, o Brasil experimenta um ritmo lento de vacinação, com 780 mil doses ao dia. O documento classifica o atraso no calendário de vacinação como um risco a ser monitorado. De acordo com o relatório, a expansão da Covid-19 obriga os estados a adotarem necessárias medidas de restrição à circulação de pessoas, o que já afeta os indicadores de atividades. A Instituição Fiscal Independente alerta que a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto estima-se em 3% para 2021 e deve ser revisada em maio. O documento destaca ainda que a receita primária cresceu 2,7% no primeiro bimestre de 2021 em comparação com 2020, mas adverte que a continuidade na recuperação da receita primária depende da evolução da atividade econômica e do controle da pandemia. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Esse estudo, jornalista Beto Almeida, relatado pelo Sátiro Salles, reforça tantas outras projeções feitas nessa área, que quanto maior o número de pessoas imunizadas, mais rápida será a retomada das atividades econômicas. Dizendo, é tão óbvio, né, que fica constatado isso, ou seja, quanto mais tempo o governo demora para fazer essa vacinação de forma ampla contra a Covid, maior é o impacto dela sobre a economia. É muito fácil de a gente entender isso. É claro, olha só, se nós temos, por exemplo, a necessidade de fazer restrições na circulação de pessoas, de fechar o comércio, porque nós não temos exatamente vacina, quando fecha o comércio, cai a liquidez, cai o lucro, cai a movimentação de dinheiro. Isso tudo tem reflexo. Então, assim, sem vacina, o comércio vai se ressentir, menos pessoas vão circular, menos dinheiro vai circular na praça. E então tem um reflexo em toda a roda da economia, como se diz. E olha, inclusive agora no mês de maio, vai estar prevendo aí, vai ser feita uma projeção para o cenário econômico de crescimento. Como é que vai ficar isso? Por exemplo, o produto interno bruto, será que vai cair? Quanto vai cair? A estimativa para esse ano de 2021 do produto interno bruto, que é a soma de toda a produção de riquezas no país em um ano, é estimada em 3%. Então, em maio, os institutos aí que fazem esses trabalhos vai revisar essa meta de crescimento do PIB.
é provável que nós tenhamos aí uma queda para menos desses 3% que estão projetados. Então, o Brasil, por sua vez, continua dependendo de acordos para importação dos imunizantes. Mesmo que nós tenhamos aqui, Luciano, 2 vacinas que estão sendo produzidas aqui, mas falta para nós aqueles elementos para produzir de fato a vacina em tempo integral. Isso vai dizer o quê? Que nós vamos demorar ainda a adquirir essa autonomia na aquisição desse produto para fazer a vacinação. E, naturalmente, nós vamos atrasar ainda mais a conclusão dela. Quanto mais atrasar, mais a economia se ressente. É essa a lógica, infelizmente.